Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Eletrolab. Hoje nós vamos fazer um vídeo diferente, vamos fazer mais uma conversa, vamos entrar em alguns assuntos polêmicos que eu acho importante, já que recebo muitos questionamentos, muitas perguntas sobre vários assuntos interessantes, alguns com dúvidas, outros com questões mais polêmicas. É interessante tocar nesse assunto e criar uma certa reflexão sobre alguns temas que envolvem a eletrônica, especialmente no nível profissional, ok? Então nós vamos falar de alguns assuntos que eu considero que são algumas verdades duras às vezes de ouvir, mas são importantes que a gente consiga colocar esse assunto em discussão, em reflexão, para que a gente tenha um maior aprimoramento profissional, ok? E até mesmo para dar algum tipo de incentivo a quem anda um pouco desestimulado. Então vamos lá, o primeiro tema polêmico que eu acho conveniente da gente tocar aqui é com relação ao mercado de trabalho em eletrônica. O que a gente escuta falar, muitos colegas, a opinião de várias pessoas, às vezes algumas pessoas até antigas aí na área, dizendo o seguinte: olha, o mercado de eletrônica acabou. Não existe mais mercado, não existe mais mercado para técnico em eletrônica, acabou, eu não tenho mais oportunidade de crescer, eu vou mudar de área porque essa daqui não dá mais, e não existe mais eletrônica, especialmente aqui no Brasil, não há quem contrate, não há empresas contratando, eu não consigo fazer o meu próprio negócio. Em suma, não é um mercado que exista mais, ele acabou. Bom, aqui vai o primeiro ponto relevante que a gente precisa entender. Eu escuto isso, eu tenho mais de 35 anos na área, ok? Eu tenho mais de 35 anos na área, sendo que mais de 30 anos de formado em engenharia. Então eu digo a vocês o seguinte: eu escuto isso antes de fazer o curso de engenharia, eu já escutava isso, ok? Então vamos ter isso em mente, né? Há 40 anos eu escuto a mesma coisa, né? Desde que comecei quando garoto lá, um robista, dizendo assim: isso aí não vai dar em nada, isso aí não está acabando, não, o pessoal está indo para outras áreas, etc. Já se escutava naquela época. Então eu considero isso um mito completo, de que vai acabar, de que acabou. O que acontece, o problema está na gente mesmo, o problema não está na área. Repara, desde a época lá, em 1940, 1950, 1960, todo mundo muito confortável, fazendo seus reparos nos seus televisores e rádios a válvula, a tecnologia era aquela, é a que existia. Quando surgiu o transistor, foi um baque. Os técnicos que não conheciam transistores disseram que a eletrônica ia acabar, porque não ia ter mais nada a válvula. E transistor é uma coisa muito complicada de consertar, né? Então alguns até desistiram e saíram. Então, a eletrônica nunca chegou perto de acabar, nem naquela época nem agora. Então vieram os transistores e tal, e aí final da década de 60, década de 70 vieram os circuitos integrados. Caramba, aí o técnico acabou, porque ele vai, a placa, em vez de ter 50 mil transistores, tinha 2 circuitos integrados que faziam tudo, então não precisa de técnico. Troca a placa toda. Foi o que aconteceu? Não, claro que não, pelo contrário. Os técnicos que se propuseram a estudar, a pesquisar e a entender a nova tecnologia, passaram a fazer medições nos circuitos integrados, conhecer os circuitos integrados e fazer reparo ao nível de componente com os circuitos integrados. Não acabou e não chegou perto de acabar. Depois, mais à frente, é claro que os circuitos integrados foram evoluindo, etc., veio a tecnologia SMD. Mas antes, pessoal, lembrando que a PCBWay, que fornece as placas de circuito impresso profissionais aqui para o canal, além das suas placas standard, ela também tem placas avançadas que são utilizadas em circuitos críticos, circuitos de radiofrequência ou circuitos digitais supercríticos, onde você pode especificar a classe de tipo de placa com certificações específicas, materiais especiais, espessuras especiais, cobre especial, acabamento especial também. Vale a pena dar uma checada se você precisar desse tipo de placa, ok? Vou deixar o link aqui embaixo para quem tiver interesse. Voltando para o nosso vídeo. Aí pronto, aí é o fim do mundo. Esse SMD, aquela coisa minúscula, como é que eu vou consertar? Aquilo é descartável, aquilo não serve. E eu estou falando só da parte de manutenção aqui. A eletrônica acaba para o técnico de manutenção, o técnico reparador, mas ao mesmo tempo ela também acaba para outros segmentos que vão trabalhar também com aquela tecnologia, não necessariamente só o técnico reparador. O SMD veio e todo mundo falou: bom, agora já era, né? Vou sair da área porque não tem como. O que falta ali? Falta você estudar o assunto,
e você ter ferramentas adequadas, obviamente a tecnologia vai mudando, você precisa conhecer a nova tecnologia, os novos componentes e os novos instrumentos e ferramentas para trabalhar. Né? Quando é que você, na década de 80, ia precisar de uma estação de retrabalho de ar quente? Não ia precisar, não tinha componente que usava aquilo. Né? Ou algum tipo de instrumento que medisse SMD com melhor precisão do que um multímetro comum, ou maior facilidade, talvez um microscópio dentro da tua bancada. Onde que você precisava de um microscópio? Não precisava. Talvez para analisar alguma trilha de um circuito muito pequeno, mas fora isso, hoje é quase que mandatório você ter ferramentas como a estação de retrabalho, o microscópio, para você fazer reparo com SMD. Então não acabou. Porque vem a China está fazendo tudo a preço de banana e descartável. Isso vai acabar com o mercado de eletrônica. Também não acabou. Os trocadores de placa, os técnicos do YouTube, aqueles que veem um vídeo para consertar, vão acabar com a profissão do... Não vai acabar também. Para mim isso é tudo balela, é tudo uma desculpa de quem não está realmente seguindo o caminho que precisa seguir para se manter na profissão. As palavras são um pouco duras, mas, pessoal, a gente precisa refletir a realidade. Um médico, por exemplo, o médico se forma, vamos que se um médico se forma lá em 1970, nunca mais tivesse assistido uma palestra, ido a um congresso, estudado algum assunto de medicamentos novos, doenças novas e diagnósticos e instrumentos de diagnósticos, imagem, etc., ele ia ficar para trás, ia ser um médico inútil. A mesma coisa vale para o técnico, para o engenheiro eletrônico. Ele precisa se atualizar. E hoje em dia, a gente se atualiza com uma facilidade muito maior do que no passado. Hoje você tem internet com uma fonte infinita de informação, inclusive informações de altíssimo nível, com material que vem de universidades, teses e tudo mais, você consegue na internet com facilidade. Então o técnico, o engenheiro, ele precisa assistir palestra, ele precisa fazer cursos de atualização, ele precisa estudar o material que ele encontra na internet e por aí vai. Na época que eu estudei, que não havia internet, quando eu fiz engenharia, você estudava em revistas especializadas da área, né? Palestras, obviamente, alguns cursos também, extracurriculares, revistas famosas como a do IEEE, né? Instituto de Engenharia Elétrica e Eletrônica, muito famosa, com conteúdos sempre muito atuais, com lançamentos e tal. A gente se atualizava por ali. Era fundamental você estar ali. Não bastava fazer o curso. Eu sou formado, e daí? Você formou há quanto tempo? 10 anos? Você se atualizou de lá para cá? O mercado de eletrônica acabou para você porque você não se atualizou. Então é simples assim. A gente precisa se manter atualizado. Pode parecer que é muito simplista o que eu estou falando, mas é a pura realidade, porque você vê isso se repetindo década após década. Não é uma coisa atual. Você escuta as mesmíssimas coisas de hoje, é a que você escutava lá no passado. Lá em 1980, 1990, nos anos 2000, você escutava a mesmíssima coisa, as mesmas reclamações, as mesmas dificuldades, claro que com outros temas, mas o caminho é o mesmo. Ok? Sem falar em que, se você está numa área que efetivamente acabou, a área pode acabar, a eletrônica não, a área sim. Você pode estar trabalhando com, por exemplo, reparo de equipamentos que não se fabricam mais. Então, das duas uma, ou você vai ser um técnico de reparador de equipamento vintage, ok, é uma área fantástica, eu admiro muitíssimo o pessoal que faz reparo em equipamento vintage, e é um nicho de mercado espetacular, é um segmento, você precisa continuar desenvolvendo técnicas de reparo e recuperação e restauro em equipamentos antigos, porque existe uma demanda para isso, mas é uma demanda limitada, é um nicho de mercado. Para o nicho atual, você repara, por exemplo, televisores de CRT, não é mais um nicho. Você certamente não vai ter mais clientela. Então, se você não se atualizar para os produtos mais atuais, você perde o nicho, aquele nicho acabou. Mas eu não quero mais fazer manutenção em equipamento de áudio e vídeo. Ok? As áreas novas também surgem. Está aí a área de IoT, na internet das coisas, que você pode estudar, pesquisar, e um campo novo que você pode estar atuando, não só no reparo das instalações já prontas, mas também na instalação e projeto de novos sistemas e venda desses sistemas para os clientes, né? E fora isso, você tem outras áreas, a área de automação residencial, está muito em voga aí, as áreas que já estão em voga há algum tempo e ainda são muito fortes, a área de energia alternativa, que inclui energia solar e outros mais,
reparo e manutenção e instalação de sistemas de energia alternativa é uma área interessante. A área de segurança eletrônica, muito importante também, entre outras aí, né? Reparos especializados de alguns produtos que vão existir sempre, como celulares, notebooks e tablets. É uma área que tem muito volume. Ah, mas como é que eu vou consertar um celular, um notebook, etc? Bom, você precisa realmente se especializar. Não basta ter o seu curso de eletrônica, você precisa conhecer essa tecnologia, ter as ferramentas adequadas para poder trabalhar. Exige realmente um diferencial, não basta o teu multímetro, ok? Ah, mas isso é muito difícil, eu não consigo, eu não tenho dinheiro para comprar as ferramentas. Bom, tem que começar devagar, todo mundo começa devagar, né? Mas sempre você precisa descobrir um caminho para você chegar lá. Nem que seja do zero, mas você consegue. Precisa ter força de vontade realmente e saber que existe o mercado. O mercado está aí. A questão é a gente estar sempre pronto para ele. Fora isso, tem as outras competências, digamos assim, né, os outros skills que você precisa ter para poder ingressar e se manter no mercado atual de trabalho de eletrônica. Isso vai também de você conhecer o mercado, a região que você atua, o público em potencial que pode ser seu cliente, ter sempre boas práticas de negócio, conhecer bem o negócio, né? O teu negócio precisa, às vezes você como profissional precisa ter algumas certificações dependendo do tipo de trabalho que você vai fazer, conhecer o atendimento ao cliente, entender como funciona, não basta ser apenas o técnico reparador. Se você não conhecer boas práticas de atendimento de suporte ao cliente, você vai fazer um reparo e hoje em dia a exigência do cliente é muito alta e você pode não agradar esse cliente por algum motivo, você não soube atender ele bem, ele vai procurar outro, tá? Porque a concorrência é grande, a concorrência existe. Então, pessoal, dando uma finalização aqui nesse tema, o mercado de trabalho em eletrônica não acabou, não vai acabar e depende somente de nós estudarmos, nos atualizarmos com a tecnologia mais atual, conhecer essa tecnologia, estudar essa tecnologia, conhecer os instrumentos que permitem você trabalhar com essa tecnologia, conhecer os componentes novos, estar sempre antenado. Não é difícil fazer isso hoje como era há 30 anos. Hoje é muito mais fácil, a informação está aí, fácil e grátis, a maior parte das vezes. Claro, em algumas situações você vai precisar de fazer um treinamento formal, algo assim, para você dar um salto maior. Que eu entendo que o autodidata, você pode ser autodidata em tudo, mas ele exige mais tempo, né? Obviamente você pula uma etapa se você fizer um treinamento específico com um especialista, né? Um professor especialista que vai te dar esse avanço, né? Você vai pular 1, 2 anos que você perderia como autodidata em poucos meses, né? Então é uma mão na roda. Para quem não consegue fazer um curso desses, tem aí, a informação está aí, você pode ser um autodidata. Demora um pouco mais, mas você chega lá. Então, pessoal, é isso. Na verdade, o objetivo aqui é estimular a turma a não pensar de forma negativa sobre a nossa área. Tá? É uma área muito importante, vai continuar sendo importante durante muito e muito tempo e vale a pena investir nela se você souber os caminhos corretos de investir. Ou seja, a dica é atualize-se, estude e pare de reclamar. Ok, pessoal? Esse é o primeiro toque aí, a primeira verdade dura de se dizer em eletrônica. E vamos partir para o próximo ponto. Bom, pessoal, outro assunto também relevante é com relação ao uso de alguns instrumentos específicos em eletrônica. De vez em quando, algum colega fala, bom, eu não sei para que serve o osciloscópio, para mim não serve para nada. Eu realmente não preciso de osciloscópio, porque eu consigo fazer tudo o que eu preciso aqui com o meu multímetro. Muito bem, parabéns a ele, né? Gerador de funções. Gerador de funções, até hoje eu não tenho a menor ideia para que serve. E não vejo aplicação nenhuma aqui no que eu faço. Ok, você consegue sobreviver sem o gerador de funções. Não tem problema nenhum. Estação de solda. Besteira, não precisa. Estação de solda é coisa de técnico Nutella. Não serve para nada. Eu uso aqui o meu ferro Fame machadinha aqui que eu resolvo tudo. É uma beleza, né? O meu Ener número 9 aqui, com os dois, eu faço qualquer serviço. De soldo CI-SMD, soldo de novo, fica uma beleza. Funciona, a placa então fica assim, fantástica, ela fica inteirinha. Toda preta, mas fica inteirinha, né? Você vai funcionar bem. Então não tem problema, você não precisa de estação de solda nem estação de retrabalho. São coisas
né, fora, tirando a ironia, pessoal, eu quero colocar aqui de uma forma bem clara, que até ligando esse assunto ao assunto anterior, depende obviamente do que você faz, né? Você pode realmente não precisar de um osciloscópio, não precisar de um gerador de funções, não precisar de uma estação de solda ou qualquer outro instrumento desses mais sofisticados, uma ponte LCR, um medidor de ESR, um multitestador de componentes, como a gente mostrou aí há algum tempo, e por aí vai, né? Você pode não precisar, mas eu vou dizer uma coisa, se você quer fazer um trabalho em equipamentos mais sofisticados, se você quer fazer um trabalho com um diagnóstico mais rápido e preciso e entender efetivamente o que está acontecendo, se você quiser fazer um trabalho limpo e altamente profissional, você vai precisar de alguns desses instrumentos e ferramentas. Eles vão ser essenciais para aumentar o nível e a qualidade do seu trabalho final. E inclusive facilitar diminuindo o tempo de diagnóstico. Porque fazer diagnóstico com um osciloscópio, em alguns casos, ele é muito mais rápido e prático do que fazer com qualquer outro tipo de instrumento. Tá? Agora, tem aquela questão, você precisa conhecer um instrumento e saber como usar. Muitos perguntam, onde é que eu vou usar? Como é que eu uso o osciloscópio para fazer o reparo num celular? Como é que eu uso um osciloscópio para fazer reparo num amplificador? Bom, não existe uma resposta única. A prática é a seguinte, você primeiro precisa conhecer o osciloscópio, saber como ele funciona e para que ele serve. Segundo, você precisa conhecer sobre ondas e sinais. Conhecer o que é período, o que é frequência, o que é fase. Existem alguns vídeos aqui no canal que retratam isso com detalhes. Isso é fundamental. Depois, para você usar esse instrumento poderoso no reparo de um equipamento, ou mesmo num projeto de um equipamento, você precisa saber conhecer o circuito que você está reparando e os sinais que ali trafegam. Esse é o ponto principal. Não adianta, eu tenho esse celular aqui, mas eu não sei quais são os sinais. O osciloscópio não serve para nada. Você não sabe onde está um determinado sinal, qual que deveria ser a forma de onda e a frequência dele, por exemplo, na entrada, e qual seria a frequência, a forma de onda e a fase na saída. Se você não sabe isso, como é que você vai usar o osciloscópio? O osciloscópio é apenas um instrumento. Ele não faz milagre. Ele mostra o ponto que você coloca a medida, igual ao multímetro. Eu vou medir a tensão de entrada, tensão de saída, você mede com multímetro. Mas se você não sabe quantos volts precisa ter na entrada e quantos volts precisa ter na saída, o teu multímetro também não serve para nada. Vai ser uma informação inútil. O osciloscópio idem. Você precisa saber, é que eu preciso ter uma forma quadrada, uma forma de onda quadrada de 10 kHz na entrada, e na saída tem um processo de divisão de sinal aqui, eu preciso ter uma forma de onda de 100 kHz também quadrada, por exemplo. Se você sabe isso, você vai com o osciloscópio, mede a entrada, mede a saída, compara. Num sistema de áudio, eu preciso ter aqui, eu injeto um sinal aqui de 400 Hz aqui na entrada, e eu preciso ter esses 400 Hz amplificados em 1,5 vezes na saída, sem distorção harmônica. Eu uso o osciloscópio, checo essa frequência, essa amplitude na entrada e na saída. Mas você precisa conhecer os sinais. Então, não há milagres. Você não vai encontrar nunca, às vezes me pedem, eu preciso de um curso de osciloscópio para poder consertar qualquer coisa. Não existe. O curso vai te ensinar a usar o osciloscópio e vai te ensinar sobre ondas. Agora, para consertar qualquer coisa ou para montar, projetar qualquer coisa, você precisa conhecer profundamente o circuito e os sinais que ali trafegam. Aí você vai usar o teu osciloscópio. Ok? Isso é muito difícil. Bom, isso faz parte daquela conversa que a gente teve anteriormente. Você precisa estudar, precisa conhecer o circuito. Eu trabalho só com notebooks, tablets e só. Então, ótimo. Você foca neles, entende quais são os sinais que ali trafegam ali naqueles circuitos e você passa a poder medir, faz por comparação. Você mede um sinal aqui num equipamento bom, você já sabe qual a forma de onda ali, na próxima você vai medir e precisa ter aquela forma de onda. Se não tiver, com aquela amplitude, com aquela frequência, tem algum problema naquela região, você vai fazer o diagnóstico mais profundo. Ok? E por aí vai. Gerador de funções, então, geralmente é considerado um equipamento inútil. Né? Não sabe para onde vai, o que eu vou fazer com esse bicho aqui. Nada, né? Não precisa. Para consertar, não precisa. É um equipamento inútil. Não é. Né? Na verdade, se você for fazer uma calibração de um equipamento e não tiver um gerador de funções, dificilmente você vai conseguir calibrar um equipamento de áudio. Dificilmente você vai medir
resposta em frequência sem um gerador de funções. Você não vai medir a distorção harmônica dele e tudo mais. Eu estou falando de equipamento de áudio, mas você pode tratar em outras áreas. Na área de radiofrequência, você quer calibrar uma bobina de FI. Como é que você vai fazer isso se você não tem um gerador de radiofrequência, um gerador de funções que gere a frequência intermediária modulada? Você precisa ter um gerador. O gerador é importantíssimo, é um conjunto, ele faz geralmente conjunto com o osciloscópio, porque você vai injetar um sinal na entrada e você sabe que a partir daquela entrada tem um processamento daquele sinal e a saída deveria ser de uma determinada forma. Dessa forma você vai verificar no osciloscópio. Então é um par aí inseparável, é importante. Tanto é que tem até alguns osciloscópios que já carregam internamente um gerador de funções, não é à toa. É porque ele é utilizado nessas situações. Então, calibração, ajustes de equipamento que precisam trabalhar com determinados sinais, o gerador de funções é fundamental. Por que ele é de funções? Porque ele gera funções matemáticas distintas, né? A forma de onda senoidal, ele gera uma função seno. Onda quadrada, onda triangular, cada um representa uma função matemática, tem uma forma de onda. Além disso, alguns têm as chamadas formas de ondas arbitrárias, que você pode gerar uma forma de onda desenhada por você, específica, para fazer um determinado teste. Fazer um teste de impulso para checar como é que funciona o circuito no chamado regime transitório, né? Você quer ver como é que é a resposta ao impulso de um determinado circuito, você vai gerar um impulso com um gerador de funções e vai detectar como é que é a resposta desse circuito na saída. E por aí vai, né? Estação de solda é a mesma coisa, você não vai querer hoje trabalhar com circuitos SMD sem uma estação de retrabalho, ou sem uma ferramenta adequada, sem um ferro com temperatura controlada, com ponta fina, com ajuste de temperatura limite, para que você não danifique os circuitos que estão cada vez mais sensíveis, os componentes que estão cada vez mais sensíveis. Aliás, outro tema aqui que a gente pode falar num próximo vídeo sobre esses assuntos polêmicos é sobre a eletricidade estática, que muita gente tem dúvida também, né? Lá fora, por exemplo, tem uma certa paranoia com a eletricidade estática e aqui a gente deixa um pouquinho de lado, né? Até porque o nosso clima aqui, ele até permite em algumas situações você ter um pouco menos de cuidado, mas não é uma coisa que a gente deve deixar de lado, não, ou deve ignorar, tá? Mas isso é tema para um próximo assunto. Então, voltando aqui para a questão dos instrumentos. Os instrumentos são importantes, são instrumentos caros, mas você tem opções baratas, tanto em gerador de funções, você tem kitzinho para montar com gerador de função. Claro, ele tem as suas limitações, mas ele já pode quebrar um galho para você. E esses são baratos. Tem aqueles de bancada, mais sofisticados, cheios de recursos e tudo mais que você pode ter no futuro, mas para começar você pode ter um pequeno gerador. O osciloscópio idem, tem os portáteis aí, que obviamente tem as suas limitações também, mas são muito mais em conta. Então, não é uma coisa que você precisa ter um super osciloscópio de cara. Você pode começar com o mais simples e ir evoluindo ao longo do tempo e ao longo do período que você percebe realmente que você precisa daquele instrumento e que você está tirando o máximo dele. Para tirar o máximo desses instrumentos e ferramentas, mais uma vez, você precisa ter conhecimento, você precisa entender o circuito que você está consertando ou que você está projetando, conhecer os sinais que ali estão trafegando e saber ler esses sinais. Para mim, eu sempre digo o seguinte, o osciloscópio é uma espécie de um raio-x do que está acontecendo no circuito, né? Você tira um raio-x do circuito quando você coloca a probe num determinado ponto. Você vê ali o que acontece, os elétrons circulando ali dentro, é uma coisa mágica, né? Você não sabe exatamente, a eletrônica é uma coisa mágica, né? Você olha um circuito funcionando, fala, caramba, que fantástico, mas o que está acontecendo aqui dentro? Você quer entender melhor o que está acontecendo ali? O osciloscópio te dá essa visão. O osciloscópio vê lá dentro do componente o que está acontecendo, que sinais estão trafegando ali, o que está acontecendo com aqueles sinais, eles estão se modificando, eles estão atenuando, eles estão amplificando, eles estão defasando e por aí vai, né? Essa é a magia da eletrônica que pode ser revelada pela janela do osciloscópio, ok? E para mim é um instrumento fundamental. Ele é fundamental desde o início dos tempos, né? O osciloscópio, vocês sabem, eu já contei aqui a história do osciloscópio num vídeo. Ele está lá desde o início da eletrônica. Na eletrônica valvulada, o pessoal já analisava os sinais na entrada, na saída, as distorções com osciloscópios naquela época. Então ele vem até hoje se modernizando, cheio de recursos, osciloscópio digital, memória,
analisador lógico e tudo mais, FFT e 1001 recursos, ótimo, mas o recurso fundamental dele, que é medir no domínio do tempo o sinal, é o primordial e é o que mais a gente usa nesse instrumento. Ok, pessoal? Então, vamos pensar um pouquinho mais antes de achar que são equipamentos inúteis. Pode ser que para um ou outro realmente eles não façam diferença, porque as pessoas trabalham com coisas já pré-definidas, muito bem conhecidas e trabalha já com uma coisa quase que com um script, né? Não sai muito daquilo. Então você não precisa se desenvolver muito, mas cuidado, porque você pode estar entrando numa cilada de não se desenvolver, de não ir adiante e ficar restrito àquilo, e amanhã você vai ser aquele que vai dizer que o mercado de trabalho não existe mais, né? Acabou. Aí a gente tem que refletir o porquê que acabou esse mercado de trabalho. Ok, voltando aí um pouquinho para o primeiro tema. Bom, é isso, pessoal. Esse é um assunto que pode vestir bem em algumas pessoas, pode cair bem com algumas pessoas, não tão bem em outras. Então, o objetivo aqui é fazer com que as pessoas reflitam, tá? Não é gerar nenhum tipo de polêmica. Cada um sabe de si, cada um sabe das suas condições, seja de trabalho, seja financeira, seja o que for. E, obviamente, deveria saber o que é melhor para si. O objetivo é só abrir um pouco a mente e a gente permitir pensar fora da caixa, né? Entender algumas coisas que acontecem, algumas coisas que podem ser trabalhadas e pensadas de outra forma. E para concluir, a gente também tem que ver aquela questão de que muita gente às vezes entra fazendo um questionamento, pedindo algum macete, alguma dica, assim, qual seria a dica e o macete para consertar a fonte ATX, modelo tal, XYZ? Não tem dica e macete, só tem dica e macete para quem faz reparo na fonte ATX, XYZ, todo dia conserta umas 5 daquela. Ele pode ter um dica e macete, vai ficar limitado ali. Aquela dica e macete, na maior parte das vezes, não vai funcionar para outro tipo de equipamento, tá? Então, não há. O que há é você conhecer bem o circuito básico de uma fonte ATX, como ela funciona, como os sinais trafegam ali, e aí você não precisa mais de dicas e macetes, você vai estudar. É claro que se alguém falar, olha, nessa fonte aí, o TL431 ele queima sempre quando dá esse problema. Você vai lá e mede o TL431, que pode te poupar algum tempo. Mas e se não for ele? Aí se a dica não funcionar, e agora? Não tem mais dicas? Eu não sei mais o que fazer. Pois é, aí é que se entra a questão de você conhecer como funciona o circuito, como trafegam os sinais, e fazer um diagnóstico, um troubleshooting com técnica, para que você, no menor tempo possível, consiga fazer o reparo daquele produto. Ok, pessoal? Bom, era isso aí, eu já me estendi bastante nesses assuntos variados e polêmicos aí da nossa área. Espero que vocês tenham gostado do assunto. Se acharem interessante, comentem para que a gente possa fazer sobre outros temas. Nós temos aí vários temas, aí falar sobre, por exemplo, componentes falsificados, componentes fake, qual a realidade disso hoje em dia, falar sobre eletricidade estática, como eu falei, e falar sobre alguns outros assuntos polêmicos, a parte de amplificadores e áudio versus potência, e por aí vai, né? Tem muito assunto aí que vale a pena a gente trocar uma ideia, tá? Isso aqui não é um monólogo, eu não sou o dono da verdade, mas pela experiência eu creio que eu consiga comentar alguns assuntos aqui que pelo menos possam incentivar a gente não parar e ficar estagnado e sim se mover para frente, sempre pensando positivamente, sempre estudando. Ok, pessoal? Se gostarem do vídeo, clique no like, não deixem de se inscrever no canal e marcar o sininho de notificações e até o próximo vídeo. Um grande abraço.